Agora a gente fala de mobilidade urbana. Ontem o prefeito Rui Palmeira garantiu aqui no Jornal da Pajuçara amanhã, ao vivo, que até sexta-feira deve ser lançada a licitação dos ônibus na capital. Realmente uma licitação que estamos todos esperando há muito tempo. Hoje a gente faz um raio-x dos principais problemas do transporte público de Maceió. Vamos falar com o Marco Aurélio Melo. Muito bom dia, Aurélio. As reclamações dos usuários de ônibus são infindáveis, incontáveis. O que essa licitação promete melhorar, hein? Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Rafael Alves. Bom dia a todos que estão em casa. Olha, Thaís, esse é um momento para se refletir, para se pensar o sistema de transporte urbano da capital. Por isso a importância desse processo de licitação. É um momento aí onde vão ser apontados os problemas, as falhas e também soluções. Há uma expectativa muito grande com relação a esse processo que, de acordo com o prefeito Rui Palmeira, ontem aqui no Jornal da Pajuçara amanhã, esse processo se inicia a partir da próxima sexta-feira. Para discutir o assunto, a gente trouxe aqui o Daniel Moura, ele que é urbanista. Muito bom dia, Daniel. Obrigado por sua participação aqui no Jornal da Pajuçara amanhã. Há essa expectativa muito grande, mas esse processo pode ser realmente a grande alternativa de solução para o sistema de transporte urbano da capital? Bom dia. Ele poderia ser, né? Mas o conhecimento que a gente tem da licitação que vai ser feita do transporte coletivo de Maceió é o que vem sendo divulgado pela imprensa. A gente não tem acompanhado o processo como a gente gostaria, né? O processo mesmo mais a fundo. A gente só tem acompanhado o que vem sendo divulgado na imprensa. E o que vem sendo divulgado na imprensa é que a licitação ela não vai trazer melhorias para o sistema. Ela vai apenas legalizar aquilo que hoje está ilegal, aquilo que está irregular, que está, né, sem uma fundamentação jurídica, isso vai ser legalizado com a licitação. A gente sabe que as linhas de ônibus são concessões públicas e para operá-la teria que passar por esse processo de licitação. Então seria isso, regular apenas ou regulamentar apenas as linhas existentes, pelo menos as informações que vocês têm até agora? Exato, essa foi a exigência do Ministério Público a partir de 2007, quando ele ingressou com a ação na Justiça, e desde 2007 que esse processo vem correndo até hoje. E a cada 2 anos parece que sempre tem uma novidade. Em 2009, o juiz Antônio Dória ele determinou que o prefeito seria multado em uma multa de R$10 mil diária, se não cumprisse a licitação em 30 dias. Depois esse prazo foi prorrogado. Em 2011 foi feita uma audiência pública, foi a última audiência pública que a população teve a oportunidade de participar, de opinar sobre o processo licitatório. E em 2013, nós, um pouco antes desses protestos que aconteceram em junho aqui em Maceió e no Brasil inteiro, nós entregamos no Ministério Público uma lista de sugestões de melhorias para o transporte coletivo, as mesmas sugestões que nós tínhamos apresentado em 2011 nessa audiência pública. E o que seria então um processo de licitação ideal, abrangendo aí as sugestões e abrangendo o sistema como um todo, que beneficie realmente ou efetivamente a população? Bom, o processo de licitação ele já deveria levar em conta a necessidade de redesenhar as linhas de transporte da cidade. Nós temos um sistema muito irracional, nós temos bairros muito bem servidos de linhas de ônibus e bairros muito mal servidos. E não há integração no sistema, às vezes o cidadão ele tem que pegar mais de um ônibus para se deslocar de um bairro para outro da cidade. Então seria necessidade de uma integração no sistema. Foram algumas das sugestões que nós apresentamos. A necessidade de ter corredores exclusivos para o ônibus poder se deslocar na cidade com mais rapidez. A necessidade de ter paradas de ônibus adaptadas para os deficientes, os cadeirantes poderem acessar os ônibus, não terem que depender daquele elevador que demora. Poderia ser como o sistema de Curitiba, que você já paga a passagem antes de entrar no ônibus, na própria estação, e você já acessa no nível do ônibus. E um dos itens que também deveria ser discutido seria a questão tarifária, que nós... Foi o movimento, o motivo dos protestos de junho, e nós levamos essa discussão também para o Ministério Público. O Ministério Público, então, inclusive, encaminhou essas sugestões para a SMTT e sugeriu que a SMTT observasse essas ideias e discutisse com a sociedade. O que está faltando é uma discussão mais ampla com a sociedade para que a sociedade possa dizer o que ela realmente quer para o sistema de Maceió. A gente está vendo que a tarifa vai continuar R$ 2,30, mas será que é isso que a população quer? Será que é isso que a população pode pagar? O transporte coletivo, ele, diferente dos outros serviços públicos, ele está na Constituição como um serviço público, mas diferente dos outros serviços públicos que são pagos por toda a sociedade, ele é tratado como uma mercadoria. O usuário paga cada vez que usa o ônibus. E justamente como são as pessoas de menor renda que utilizam o ônibus, isso provoca uma evasão do sistema para a motocicleta, para a lotação, para o próprio automóvel, quando a pessoa adquire uma renda melhor. Agora, Daniel, o cronograma, de acordo com o cronograma da Prefeitura, esse processo de licitação deve demorar e deve durar aí até março
mais ou menos do próximo ano, quando sai o resultado. Até lá, a expectativa é que vocês ou os movimentos sociais, a população, seja então convocada para discutir todos esses problemas, todos esses itens? Eu acredito que não, Marco. Eu acredito que a audiência deveria vir antes do lançamento do processo de licitação. Se ele vai ser lançado agora e vai ser concluído em março, quando ele for concluído não tem mais o que discutir. Então, ele deveria ser discutido com a sociedade antes de ser lançado. Né? A gente tem uma oportunidade de incluir aí outros meios de transporte, por exemplo, o VLT, que margeia a Lagoa, que ele não é integrado com o sistema de ônibus de Maceió, isso não está sendo pensado, ele concorre com o sistema de ônibus. O próprio VLT da Fernandes Lima, que está sendo anunciado pela Prefeitura, o BRT na Avenida Menino Marcelo, todos esses sistemas precisariam estar sendo discutidos com a sociedade, como será o pagamento disso, como será a integração disso com o sistema atual de ônibus e melhorias para o próprio sistema. Ok, nós temos uma pergunta do estúdio, Thaís. Muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Pajuçara Amanhã. A gente está discutindo aqui há muitos meses aqui no Jornal da Pajuçara Amanhã a importância de se investir aí nos coletivos, de se investir nesse tipo de transporte, né? Muita gente em casa não entende realmente a importância, quem usa carro todos os dias, às vezes não entende a importância de se investir aí nesse tipo de serviço, né, do transporte coletivo. Na sua opinião, qual é a importância desse tipo de transporte, de se investir nesse tipo de transporte para solucionar o problema do trânsito? Olha, a importância é que o transporte coletivo ele transporta até 20 vezes mais pessoas que o automóvel, não é a mesma faixa. Aqui na Fernandes Lima nós temos aqui, próximo ao CEPA, 4 faixas de circulação, mas o normal da Fernandes Lima são 3 faixas. Se em cada uma dessas faixas nós determinássemos que uma seria para carro, outra para bicicleta, outra para ônibus, a bicicleta ela transporta até 10 vezes mais passageiros que os carros e os ônibus transportam até 20 vezes mais passageiros que o carro. Então, matematicamente, a solução para o transporte para a mobilidade na cidade é investir em transporte coletivo, investir em bicicleta, em calçadas acessíveis, em outras formas de transporte, porque o carro é insustentável para o meio urbano. Ok, Daniel, muito obrigado então por suas informações, seus esclarecimentos. Não dá para pensar transporte urbano público sem pensar numa coisa maior que é a mobilidade urbana. Como bem disse o Daniel, são segmentos um ligados ao outro, forma de se pensar a cidade, né? A expectativa, portanto, aí de que haja uma ampla discussão sobre esse processo. E a gente fica observando aqui, quando a gente fala em mobilidade urbana, é isso. A Fernandes Lima todo dia com esses quilômetros, né, de congestionamento, de pontos de lentidão, e é preciso muita paciência, até porque cada vez mais as pessoas fogem do transporte urbano público, né, para ir, na verdade, transporte público, para ir para o carro, que é um transporte individual no país. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara Amanhã. Thaís. Muito obrigada, Aurélio. Enquanto você estava falando aí, a gente viu a imagem de um ciclista passando entre os carros, um perigo realmente. O ciclista não pode passar a transitar entre os carros. Olha outro aqui, junto aos ônibus, proibido, nenhuma segurança. Ele não pode transitar aí sem usar capacete, sem usar qualquer tipo de equipamento de segurança. E outra coisa, Aurélio, que eu gostaria de ressaltar, que eu tenho observado aqui nessa imagem, olha quantos carros a gente pode contar apenas com uma pessoa dentro. Um carro que cabe aí 4, 5 pessoas, apenas uma pessoa, né? Imagine só se esse carro tivesse cheio de passageiros ou se essas pessoas elas optassem por utilizar o ônibus. Realmente a gente não teria registrado aqui, como a gente registra todos os dias, tantos congestionamentos, tanto trânsito, tanto problema aí realmente de mobilidade urbana, né? Olha só, se a gente ficar aqui contando, a gente vai contar centenas de veículos apenas com uma pessoa, não é, Aurélio? Isso mesmo, até porque, né, como o transporte público não é prioridade, sejamos claros, não é prioridade no país, não é só em Maceió, não é só em Alagoas, é no país. A prioridade é o transporte individual. O transporte individual acontece dessa forma. A venda de carros cada vez maior, enchendo as cidades, causando tantos congestionamentos, e aí você tem, né, é impossível contar efetivamente quantos carros estão transportando apenas uma pessoa. É a grande maioria absoluta. Enquanto isso, poucos ônibus lotados, cada vez mais lotados. Porque quem não pode ter um carro, não pode, só resta o quê? A alternativa do ônibus. Então, é por isso que é preciso repensar e urgente, né, o sistema de transporte, a mobilidade urbana das cidades. Thaís. Com certeza, Aurélio, muito obrigada, porque vai chegar uma hora que vai dar uma pane, viu? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais andar realmente na cidade, porque tem muito carro e a cada dia são injetados aí no trânsito milhares de carros aí, Brasil afora. A gente sabe disso, realmente é o interesse do mercado, é importante
Todo mundo quer ter um carro, até para passear com a família, para viajar. Agora, se você tem um sistema de transporte público eficiente, muito provavelmente você vai deixar o seu carro em casa, até para poder preservar o seu bem, o seu patrimônio. Você vai optar por deixar o seu carro em casa e ir ao trabalho, ir à faculdade, de ônibus ou usando um outro tipo de transporte coletivo, né? A gente quer o melhor para a cidade, é isso que a gente espera que realmente essa nova gestão aí invista em transporte coletivo.